na aula de hoje vamos começar aqui com esse arquivo de Word que eu mandei, que eu publiquei lá no fórum não, no Moodle, que é para servir de um roteiro para a entrega do trabalho. Então, para facilitar aí como vocês vão organizar o que vocês vão fazer, daí a gente tenta focar mais em resultado do que na parte estética, vamos dizer assim. Tá? Então, aqui no começo é simplesmente o arquivo que vocês têm lá para a descrição do trabalho em si, e daí na terceira página que foi montado aqui um roteiro de entrega. Então vocês podem, para efeito de entrega do trabalho, mesmo utilizar esse próprio arquivo aqui como modelo, tá? Não precisa fazer trabalho com capa, etc, etc. Então basicamente coloque o nome de vocês aqui no começo das equipes, né? Depois vem aqui para a terceira página e começa a colocar os resultados, tá? Então a primeira coisa aqui, esse item 1 do projeto seria o projeto em si. Então, para a gente, o que é o projeto? Ele vai ser os perfis que vocês escolheram para os diferentes conjuntos de pilares e vigas da estrutura, tá? Então eu quero que vocês simplesmente preencham esse cara aqui. Beleza? Como é que vocês vão fazer? O que é esse P1? P1 é o número do perfil lá daquela matriz lá do Python que eu passei para vocês, que estão colocando no que eu chamei de P1, que é o que? O perfil dos elementos 1 e 3. Se a gente olhar para o PDF, seria o perfil que vocês colocaram nesse pilar aqui do elemento 1 e lá do elemento 3. E assim por diante com os outros perfis dos outros elementos. Então, por exemplo, o P3 seria o perfil dos elementos 7 e 9. Se a gente for lá para a figura, vai ter aqui o elemento 7, então o perfil que vocês colocaram para esses dois caras. Lembrando, como a estrutura precisa ser simétrica, eles vão ser iguais aí. Tá? Para viga a mesma coisa, vamos pegar aqui por exemplo o V2, seria o perfil dos elementos 12 e 13. Indo para a figura, o perfil que vocês colocaram para a viga aqui da segundo pavimento. Beleza? Então essa é a ideia de preenchimento. Então seria aqui simplesmente trocar essas V1 até 6 e V1 até V3 pelo númerozinho dos perfis. Tá? Então sempre de acordo com aquela lista lá que vocês receberam no Moodle. Tá bem descritiva essa parte. A segunda parte seria uma coisa para vocês garantirem que a estrutura não está falhando. Tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão aqui no primeiro item apresentar uma tabela que contém informação de cada elemento da estrutura. Então vai colocar lá elemento 0, elemento 1 até o elemento 14. Colocar aqui o perfil que foi utilizado, então repetir a informação. Aqui vocês vão colocar o esforço normal de projeto e aqui o momento máximo utilizado para o projeto. Aqui a tensão máxima resultante desse elemento e a porcentagem que falta para chegar lá na tensão admissível. Então seria lá, se a tensão admissível é 10, deu uma tensão máxima de 9, então você vai ficar aqui 90%. Então vocês garantirem que ninguém vai passar do 100% de capacidade aqui nessa coluna. Beleza? Então esses dois caras aqui de cada elemento vão vir lá do Python ou do Mastan. Tá? Então o que vocês vão fazer? Nesse item 2.2, para o projeto final, vocês vão imprimir na tela lá o vetor N e o vetor de momentos máximos. Pode dar um print nos dois e colocar os caras como duas figuras aqui. Tá? Como eles vão ficar até figuras, vamos dizer, compridas, assim, vai ter uma altura grande e largura baixa, você pode colocar até uma ao lado da outra para economizar espaço na página aí. Daí fica mais fácil de visualizar. Tá? Então seria dar o print desses dois caras no Python e
no 2.3 seria os diagramas feitos no Mastan. Tá? Então aqui não é Python, aqui seria os diagramas. Então uma figura para o diagrama de esforço normal, vocês vão colocar a estrutura final lá no Mastan e copiar o diagrama, né? E aqui, corrigindo, figura 5 seria a de momento fletor. Beleza? Então só lembrando que esses caras aqui tem que casar com esses caras aqui para mostrar que tá tudo batendo certinho. Tá? Então esse aqui também fica bem apresentável, você não precisa ficar comentando muita coisa, simplesmente apresentar. Tá? Onde você não precisa escrever assim e contar uma história, vai ser nesse item 3, que é como vocês realizaram um processo para gerar essa estrutura final do projeto. A ideia aqui é vocês descreverem a tática que vocês utilizaram para chegar nessa estrutura final. Tá? Então, sei lá, professor, eu chutei todas os elementos com a mesma seção, depois fui vendo onde estava falhando, foi aumentando, onde estava sobrando, foi diminuindo, coisas assim do gênero. Então, contar a história de como vocês chegaram, né? Como vocês pensaram para chegar na estrutura final. Logicamente, vocês devem testar lá muitas formas diferentes da estrutura. Aqui vocês vão contar a história, colocar ali umas 2, 3 formas do máximo só para descrever esse processo. Tá? Então é mais vocês contarem a história de como vocês pensaram como engenheiro para chegar na estrutura final. Beleza? E aqui no item 4 seria para a estrutura que você já colocar na estrutura final para gerar os diagramas aqui no Mastan, você vai pegar ela e vai fazer o seguinte: em vez de fazer a análise estrutural de primeira ordem elástica, vocês vão clicar lá na hora de fazer a análise em segunda ordem elástica no Mastan. Tá? Então esse cara aqui ele vai considerar aqueles negócios que vocês devem ter ouvido em algum lugar na aula de concreto, de aço, que chama os momentos de segunda ordem. Na estrutura, o equilíbrio dela para análise estrutural é feito na posição deformada. Tá? Então a ideia é que quanto mais esbelta for a estrutura, menos coerência com a realidade tem o modelo linear primeira ordem elástico, e mais coerência teria a segunda ordem elástica. Então aqui vocês vão fazer análise de primeira ordem e segunda ordem e comparar os momentos gerados para esses dois elementos, assim como o deslocamento máximo no topo. Tá? Então, vocês verem que a segunda ordem elástica leva algumas coisas em conta a mais, e principalmente em saberem que existe. Tá? Então, para registrar aí na mente de vocês que isso aqui existe, e para usar seria em outro curso, vamos dizer, aprender a teoria por trás, e eventualmente se depararem com estruturas muito esbeltas, altas principalmente, vocês vão ver que isso aqui começa a ser bem importante. Tá? Então é só para registrar que existe. Tá? Aí vocês veem em outro curso direitinho como é que tem por trás desse clique diferente no código. Beleza? Então o procedimento, assim, vamos dizer, tentando simplificar bem a entrega. Então deem bastante atenção aqui para essa parte de descrever como o projeto é feito, a coerência entre os resultados do Python e do Mastan, e principalmente certificando que nada está falhando. Beleza? Então vamos, se tem alguma pergunta, dúvida para tirar, primeiro aqui desse roteiro de entrega, e depois a gente passa para dúvidas gerais do projeto de execução. Aí. Fiquem à vontade para falar. Não tendo dúvida do roteiro da apresentação, podem também agora perguntar alguma coisa do projeto que tenha travado aí, fiquem à vontade.
Então, pessoal, tudo tranquilo. Se não tiverem dúvida, a gente encerra a aula por aqui e daí vocês continuam com o desenvolvimento do trabalho.